Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar falando de uma funcionalidade muito importante aí que o Python possui, que é a conversão de tuplas em listas e vice-versa, de listas em tupla. Então, podemos converter tuplas em listas e listas em tuplas. Essa funcionalidade é bastante útil em muitas situações. Eu vou citar algumas aqui. Tuplas são imutáveis, mas listas são mutáveis. Se você precisar modificar os dados de uma coleção, uma lista é uma escolha certa. Ou seja, você está modelando um programa para receber dados. Então você pode falar, ó, já que eu quero modificar esses dados no futuro, acrescentando ou não, eu vou utilizar uma lista. Mas, se você tiver um conjunto de dados, de valores, que não precisam ser alterados, uma tupla é mais adequada. Então você fala, não, eu estou pegando ali valores de tempo e consumo, de combustível. Então, eu não vou alterar muito essa estrutura, vai ter só essas duas variáveis. Então, nesse caso, você pode estar utilizando uma tupla. A conversão de tuplas para esse vice-versa permite que você alterne entre esses dois tipos de coleções conforme necessário. Isso pode ser necessário quando? Algumas funções e bibliotecas em Python aceitam apenas tuplas ou listas como entrada. A conversão de tuplas para listas e vice-versa permite que você use essas funções e bibliotecas em conjuntos de dados que não estão no formato esperado. Às vezes você tem uma certa função que só funciona numa lista, por exemplo, o método append, que faz com que a lista aprenda um novo valor. Se a gente aplicar uma tupla, vai dar um erro. Então o que a gente faz? A gente converte a tupla para uma lista, faz a lista aprender e volta para a tupla, porque talvez a tupla seja importante em alguma outra parte do código, certo? Uma aplicação assim, mais direta é a seguinte, a conversão de tuplas para lista e vice-versa pode ser útil em operações de processamento de dados. Aqui que é o ponto-chave. Por exemplo, você pode ter uma tupla que representa uma linha de dados em um arquivo CSV. Depois eu vou falar o que é um CSV. E precisa modificá-la ou transformá-la antes de gravá-la em outro arquivo. A conversão para lista pode tornar mais fácil a manipulação de dados. Então, dados CSV, gente, são dados amplamente utilizados em bancos de dados aí, que você vai achar na internet, em muitos trabalhos. Essencialmente, são dados separados por vírgula. Então, é tipo assim, você tem lá pacientes, vai ter lá o nome do cara, vírgula, a idade dele, vírgula, a condição de saúde, vírgula, o índice de glicemia, vírgula, pressão, aí vai ter lá esses dados, aí vai para outra linha, outro paciente com esses mesmos dados. Então, é um arquivo que tem um formato bem simples, Basicamente, qualquer sistema operacional consegue ler com certa facilidade. Então, são arquivos que a gente vai estar trabalhando, inclusive, aqui no curso. Então, é muito importante você entender essa parte aqui de conversão. E é bem simples também, é bem direto. Exemplo 1, convertendo uma tupla em uma lista. Então aqui eu tenho uma tupla, que eu chamei de tupla, e vai receber esta tupla aqui formada pelos números 1, 2 e menos 1. Aqui em seguida eu já vou armazenar a tupla e já vou imprimir o seu tipo, certo? Tipo tupla, essa variável é uma tupla. Se eu imprimir ela aqui, vamos ver o formato dela, de fato, igualzinho está aqui em cima. O que acontece? Agora eu vou converter essa tupla numa lista. Para isso, eu vou estar usando o comando list, a palavra reservar list. Então eu boto list igual a list, parênteses, boto lá tupla. Então ele vai fazer a conversão. Aí em seguida eu já vou imprimir a lista, para a gente já ver o que saiu. Pronto. Então observe que esses dois objetos aqui estão com grafias diferentes, estão com escrita diferente. Então são objetos diferentes. Para confirmar isso, vamos agora ver o tipo dessa variável list aqui. Ela é do tipo list, ou seja, uma lista. Então a conversão de tupla para lista é feita basicamente botando essa palavra reservada aqui ao redor dos parênteses e botando o que você quer converter lá dentro. Temos também a conversão de lista em tupla, que é o caminho inverso, basicamente. Mesma ideia, Então eu tenho aqui lista, vai ser 1, 3, 1, a lista desses valores. E aí eu vou converter a lista para uma tupla usando a palavra reservada tupla. Então, do mesmo jeito que eu usei lá o list, eu vou usar aqui tupla, na variável lista. Então, vou executar aqui, a lista foi gerada. Não preciso pegar o tape list, tá certo? Você pode fazer isso aí. Aqui, a lista foi convertida numa tupla. E agora, vamos ver o tipo desse objeto tupla aqui, se é de fato uma tupla. Não é porque eu chamei de tupla que é uma tupla, não, gente. Eu posso chamar de tupla e botar lá uma lista lá no lugar. Claro, vai gerar confusão, ninguém estiver lendo, mas eu posso. Então, o nome quem dá sou eu. Eu posso chamar aqui de qualquer outro nome, tá certo? Como valores, notas, tamanhos, pesos, seja lá o que for. Beleza? Então, é sempre importante a gente,
Claro, tem uma certa referência, né, por usar nomes de variáveis que lembram aqueles objetos. Fica mais fácil quando a gente vai ler o código e entender ele. Vai que daqui 6 meses você precisa voltar no código que você fez e entender. Então é bom ele estar com uma certa lógica, certo? E aí é o seguinte, ó, alterando uma tupla, né? Isso aqui é exatamente para exemplificar que a gente pode ter um objeto como uma tupla, que é um objeto mais estático, tá certo? Então essa tupla aqui, se eu tentar fazer com que ela aprenda um novo valor, não vou conseguir. Não tem a função aprende nela, certo? Eu posso até deletá-la, isso aí é outra história, mas deletar um valor dela eu não consigo. Mas aí se eu converter ela para uma lista, aí eu vou conseguir fazer essa operação na lista e aí eu volto novamente para a tupla. Então, ó, nesse caso aqui eu já fiz logo aqui, ó, criação da tupla, impressão do tipo. Pronto, ó. Então teve a impressão da tupla e a impressão do tipo, de fato, ela é uma tupla, certo? Aí agora vamos converter, né, a tupla em uma lista. Então eu botei aqui tupla lista, né, ou seja, a tupla a partir da lista vai ser a conversão, né, como a gente viu anteriormente, ó. Aí aqui, claro, botei para imprimir a tupla lista, perceba que agora ela já é uma lista, tá certo? E o tipo list de fato, beleza? Aí o que acontece? Eu gostaria muito que essa tupla aqui aprendesse o valor 4, né? Que vai entrar aqui na última posição. Então, nesse caso, ó, eu vou botar tupla, underline lista, que é o nome que eu dei para ela, ponto, append 4. E em seguida já vou imprimir a lista para eu ver aqui que de fato, né, foi aprendido esse valor. Ó. Pronto. Só que foi aprendido esse valor por quem? Pela lista associada à tupla inicial. O que eu vou fazer? Eu vou agora fazer a desconversão, né? Eu vou pegar agora tupla alterada, vai ser uma tupla. Por isso eu vou ter aqui o nome alterado. Pode até ser o mesmo, não pode, só pode gerar uma sobreposição e a anterior, a primeira, sumir. Então, evite usar uma mesma palavra para uma variável, porque se você chama ela novamente e dá um novo valor para ela, o valor antigo é sobreposto, certo? Então eu botei aqui outro nome, tupla alterada. Que vai ser o quê? Tuple, que é a conversão de tupla lista, que é aqui feito aqui em cima, em uma tupla. E aí, imprimindo aqui, pronto. Então, geramos o que? Uma tupla alterada. Mas veja que não foi algo direto, certo? Não foi algo direto, certo? Listas, por questão assim, de segurança, digamos assim, o cara não botou essa funcionalidade, senão você falaria, qual a diferença de uma lista para uma tupla? Não ia ter, né? Se ela pudesse aprender, deletar um valor, não ia precisar ter esse objeto, tá certo? Então, ela é mais para uma questão onde você está trabalhando com espaços ali de dimensão fixa. Por exemplo, você tem lá comprimento, largura e altura. Pronto. Cada objeto ali tem essas 3 variáveis, não precisa ter mais uma outra. Então, nesse sentido, é interessante você trabalhar com a tupla. Mas, se você está trabalhando com dados que podem ser acrescidos a qualquer momento, né, aí o ideal é trabalhar com uma lista. Tá certo? Mas isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.